Você já se sentiu pequeno e despreparado diante de uma responsabilidade imensa? Aquele momento em que o peso do futuro parece esmagador e a sombra de quem veio antes de você é grande demais para preencher? Se a sua resposta é sim, você entende perfeitamente o que se passava no coração de Josué. Imagine a cena. Moisés, o libertador, o legislador, o único líder que aquela nação já conheceu, está morto. O choro de um povo inteiro ecoa pelo acampamento. E no meio desse luto e incerteza está Josué. O manto da liderança, pesado e imenso, agora está sobre seus ombros. A tarefa à sua frente parece simplesmente impossível. Conduzir milhões de pessoas à Terra Prometida, um lugar defendido por inimigos fortificados, gigantes temíveis e, o pior de tudo, a dúvida que ecoava no coração de cada israelita. Essa sensação de inadequação é universal. Todos nós já estivemos diante de um desafio que parecia grande demais. Uma responsabilidade que nos fazia sentir paralisados. Aquele momento de transição, onde o passado se foi e o futuro é uma névoa assustadora, é um terreno fértil para o medo. Josué sentiu esse peso, a pressão de uma nação e a aparente impossibilidade da missão que Deus lhe entregara. Ele estava à sombra de um gigante da fé. Como substituir Moisés? Como inspirar confiança em um povo conhecido por sua teimosia? É exatamente nesse ponto de fraqueza humana que a verdadeira história começa. Não é um conto sobre um herói perfeito, mas sobre como um Deus perfeito capacita o imperfeito para enfrentar muralhas que parecem intransponíveis. A resposta para a paralisia de Josué não veio de uma estratégia militar ou de um conselho de homens, mas de uma voz que acalma tempestades e firma o coração. Deus se manifesta a Josué com uma ordem e uma promessa. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Sê forte e corajoso. Essa ordem, repetida 3 vezes, não era uma negação do medo, mas o antídoto divino para ele. A força de Josué não viria de sua própria habilidade, mas da fonte inesgotável da presença contínua de Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa promessa transformou um sucessor amedrontado em um comandante decidido, reorientando seu foco do tamanho dos gigantes para o tamanho do seu Deus. Com os pés agora firmes na terra prometida, o primeiro grande obstáculo militar se ergueu diante de Israel: a cidade de Jericó. Não era uma vila qualquer. Jericó era uma fortaleza, uma das cidades mais antigas e bem fortificadas da região. Suas muralhas duplas eram lendárias, projetadas para resistir a qualquer exército. Para o povo de Israel, era um gigante de pedra e argamassa, o símbolo intimidador de tudo o que se opunha à promessa de Deus. A cidade estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava, diz a Bíblia, mostrando o impasse e a tensão daquele momento. Humanamente falando, a conquista parecia impossível. Israel não era um exército treinado em táticas de cerco. Eram, em sua maioria, ex-escravos e nômades do deserto. Foi nesse contexto de intimidação que Josué teve um encontro que redefiniu toda a sua perspectiva. Perto de Jericó, ele viu um homem com uma espada desembainhada. Josué, como um verdadeiro líder, o confrontou. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? A resposta que ele recebeu mudou o curso da história. Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué imediatamente prostrou-se e adorou. A lição aqui é profunda. Deus não veio para tomar o partido de Israel. Ele veio para assumir o comando. A pergunta não era se Deus estava do lado de Josué, mas se Josué estava do lado de Deus. A vitória não viria da força de Israel,
mas de sua completa submissão ao comandante celestial, que já tinha em suas mãos a estratégia para a queda daquela muralha. E a estratégia de batalha revelada a Josué foi, para dizer o mínimo, desconcertante. Não envolvia arietes, escadas ou qualquer tática militar conhecida. O plano era este. Por 6 dias, o exército de Israel, liderado por 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro e a Arca da Aliança, deveria marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia. Silêncio. Apenas o som dos pés marchando e das trombetas soando. O desafio aqui não era físico, mas um teste extremo de obediência e fé. Imagine a cena do ponto de vista dos soldados de Jericó, observando de cima das muralhas. Aquela procissão diária, silenciosa e bizarra, deve ter sido motivo de zombaria e escárnio. Para os próprios israelitas, a ordem de permanecer em silêncio e simplesmente marchar deve ter exigido uma disciplina e uma confiança extraordinárias. Eles não deveriam lutar, não deveriam gritar, não deveriam fazer nada, além de obedecer a uma ordem que não fazia sentido algum para a lógica humana. A vitória não estava no ato de marchar, mas no coração obediente que confiava que Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Deus estava ensinando ao seu povo e a nós uma lição fundamental. Seus métodos frequentemente desafiam nossa compreensão. Ele nos chama a confiar no comandante, não na estratégia. Frequentemente, tentamos derrubar nossas próprias muralhas com nossa força, nossa inteligência, nossos planos. Mas Deus, por vezes, nos chama a fazer algo que parece ilógico: esperar, orar, louvar em meio à dificuldade e obedecer a uma direção que não compreendemos totalmente. Então, chegou o clímax. No 7º dia, a ordem mudou. Eles deveriam marchar ao redor da cidade não uma, mas 7 vezes. E na 7ª vez, ao som prolongado das trombetas, todo o povo deveria gritar com grande brado. Após a 7ª volta, o som penetrante das trombetas dos sacerdotes cortou o ar. Seguindo a ordem, Josué comandou o povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E então, um grito uníssono, um brado de fé de toda uma nação, subiu aos céus. Não era um grito de guerra alimentado por adrenalina, mas um grito de confiança na promessa de Deus, a expressão audível de uma fé que já havia sido demonstrada através de 6 longos dias de obediência silenciosa e perseverante. A manifestação divina foi imediata e avassaladora. A Bíblia descreve de forma sucinta e poderosa: o muro ruiu. As muralhas maciças, o símbolo da arrogância e da força de Jericó, simplesmente desabaram. Elas não foram derrubadas por força humana, não explodiram, não foram escaladas. Elas caíram por terra pelo poder de Deus em resposta à fé e obediência do seu povo, que ousou seguir um plano que o mundo consideraria ridículo. A vitória foi tão evidentemente sobrenatural que não havia espaço para a glória humana. Ninguém em Israel poderia dizer: nós conquistamos Jericó com nossa força. Todo o crédito, toda a honra e toda a glória pertenciam exclusivamente ao Senhor dos Exércitos. Esta história nos desafia a repensar como vemos nossas batalhas. Estamos confiando no poder do nosso grito, nossa força, nossos recursos, nossa influência? Ou estamos confiando no Deus que faz as muralhas caírem? A queda de Jericó é um memorial eterno de que as maiores fortalezas da oposição cedem não diante da nossa capacidade, mas diante da presença de um Deus soberano. É um convite para que, em nossas vidas, substituamos a ansiedade da estratégia humana pela paz da obediência divina, confiando que, no tempo certo, ao som da sua ordem, as muralhas que nos cercam também virão ao chão. A história de Josué nos ensina que Deus não nos chama para sermos fortes, mas para confiarmos na força dele.
As muralhas que enfrentamos em nossas vidas hoje podem parecer diferentes, mas o Deus que nos ordena a sermos fortes e corajosos é imutável em seu poder e em seu amor por nós. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado que a fé e não a força é o que derruba muralhas. E se você deseja continuar explorando histórias que fortalecem a nossa confiança no poder de Deus, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.